O Banco Central está começando a reverter as expectativas mais recentes do mercado em relação ao comportamento do dólar. Depois da queda muito acentuada registrada no mês passado, o mercado passou a considerar a possibilidade de o dólar chegar até perto dos R$ 3,00, dadas as condições atuais, a confiança maior quanto à possibilidade de intervenções dos bancos centrais no exterior para estimular a atividade econômica e minimizar os efeitos da decisão no Reino Unido de se separar da União Europeia. Depois de uma pressão inicial muito forte, o mercado passou a considerar essa possibilidade, incluindo aí também a possibilidade de o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, demorar um tempo maior para retomar a alta dos juros. E aí, com os juros do exterior muito baixos e até negativos, o Brasil tenderia a atrair muito mais investimentos, até porque estamos numa fase de recuperação de confiança com o novo governo, com a nova equipe econômica. Isso já colaborou bastante para a queda que foi registrada no mês de junho, uma queda de 11% do dólar comercial. E aí tem a previsão de manutenção de juros muito altos aqui no Brasil, com uma chance mínima de corte mais forte da taxa básica de juros, porque o foco do Banco Central agora é fazer com que a inflação no ano que vem caminhe para o centro da meta. E juros elevados aqui, baixos no exterior, aumento de confiança, todo esse cenário permitiria uma queda mais acentuada do dólar. E o próprio presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, falou na defesa do câmbio flutuante e intervenções menores do mercado para deixar o dólar fluir de acordo com as forças de mercado mesmo. Só que a pressão foi exagerada, o dólar cedeu demais, com muita rapidez, e aí na última sexta-feira o Banco Central voltou a atuar com a colocação do chamado swap cambial reverso, que são contratos, uma espécie de compra futura da moeda, o que reduz a pressão de baixa da cotação. Conseguiu o resultado, o dólar na sexta-feira subiu pouco mais de 0,6% e hoje está repetindo a dose. Não são intervenções pesadas, não dão indicação de querer reverter mesmo o movimento, influenciar para valer o comportamento do dólar, mas sim minimizar essas pressões e, mais do que isso, é positivo para o Banco Central colocar esses contratos, porque ele acaba se desfazendo de posições anteriores assumidas pelo banco, quando o objetivo era o inverso. Em vez de barrar a baixa, ele queria barrar a alta da cotação. E isso representa um compromisso financeiro muito pesado do Banco Central. Então, agora, na medida em que, em vez de vender, ele compra o dólar, ele acaba desfazendo essa posição e, reduzindo isso, ele reduz o comprometimento financeiro. É um dado positivo para o Banco Central e, mais do que isso, do ponto de vista do país, da economia, é bom que o dólar não ceda demais. É claro que o dólar mais baixo, ele ajuda no controle da inflação, inclusive tem colaborado para uma melhoria da projeção no mercado financeiro para a inflação. Só que, por outro lado, ele afeta a competitividade do produto brasileiro. E na semana passada, nós já ouvimos várias reclamações de empresários da área industrial preocupados com essa queda do dólar, com a possibilidade de voltar a perder fôlego, o início de recuperação da atividade do setor industrial, de um aumento das vendas externas do setor industrial brasileiro. Muitos empresários fizeram planos contando com dólar na faixa dos R$ 3,40, R$ 3,50, R$ 13,20 ou R$ 3,00 seria uma cotação muito baixa. Então, é ver agora o que pode acontecer. Lembrando que as condições atuais do país não dão margem para um dólar tão baixo assim, que represente uma confiança muito grande. É claro que há uma confiança maior no novo governo, na nova equipe econômica, mas o país ainda vive uma das piores crises da história. A retomada de atividade não vai ser muito fácil. Nós vamos ter um ano ainda no vermelho, com uma queda forte do PIB e uma recuperação lenta no ano que vem, se tudo der certo. Ainda temos um desequilíbrio muito forte das finanças públicas, o que é um fator que mexe com a credibilidade do país e também com a atração de investimentos. E para o ano que vem devemos ter de novo um rombo, um déficit enorme das contas públicas, por mais que o governo trabalhe de forma positiva no sentido de reverter essa situação. E mais do que isso, nós temos ainda uma crise política que abala também a confiança, mexe com o humor do mercado financeiro, sem esquecer dos problemas externos. Esse problema relacionado ao Reino Unido, desaceleração do crescimento chinês, a possibilidade, sim, de, em algum momento, o Banco Central dos Estados Unidos retomar um movimento de alta. Enfim, é um quadro de muitas incertezas aqui no exterior e até causava uma certa estranheza a queda exagerada do dólar. E agora, pelo menos, o Banco Central pode estabelecer algum parâmetro. Mas o que pode acontecer ainda está totalmente aberto. Não há tendência definida, o dólar pode oscilar nessa faixa ao redor dos R$
3,20, 3,30, como aconteceu na semana passada. Pode subir se vierem fatores mais negativos, retornando a um patamar entre 3,40 ou 3,50, ou talvez até caminhar para a faixa dos 3%, se tudo correr direitinho com a economia brasileira, o governo conseguir implementar as medidas propostas, não houver mais nenhum solavanco vindo do exterior. Meus amigos da Jovem Pan Online, o dólar vem testando patamares que nem o mercado julho. financeiro esperava. No fechamento do mês de junho, o dólar chegou a ser